bastante a fala da professora Camila, e aproveitem para fazer perguntas, vão fazendo as perguntas também aqui no chat, porque se não der tempo de responder todas, como a gente estava comentando, ao final, ainda assim, a professora Camila vai conseguir responder, e aí vocês assistem posteriormente no YouTube, tá bem? Pode seguir, Milena. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu estou muito feliz hoje por estarmos aqui com uma professora que me formou e que eu sou tão grata por ter aceitado esse convite, a professora doutora Camila Diogo de Souza. Ela tem 3 pós-doutorados na Universidade Federal Fluminense, no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e também na Universidade de Paris 10. Ela também é doutora e mestre em Arqueologia Clássica pelo MAI-USP também. Ela é especialista em Antropologia Forense e Direitos Humanos pela Unifesp e graduação em História pela USP. Também cabe lembrar que ela ganhou o prêmio de melhor tese da USP no ano dela e o prêmio da CAPES também na área de Ciências Humanas de 2011. Então, ela é uma professora com muita propriedade para falar o tema que hoje ela vai abordar, que é o que nos torna humanos, o vestígio material dos rituais fúnebres. Eu agradeço muito a sua presença, o seu tempo e a sua didática sempre, professora Camila. Muito obrigada. A palavra é toda sua. Uhum. Bom, eu que agradeço, em primeiro lugar, a Milena e toda a organização aí. Para mim é um prazer estar falando aqui, acompanhando todo o trabalho da Milena e de vocês, e parabenizo pela iniciativa e pelo curso e pelo grupo. E para mim, enfim, é uma satisfação imensa dividir um pouquinho com vocês do que eu trabalho, das minhas pesquisas e de tudo mais. É uma conversa, no fundo, né? Como eu sempre falo. Eu vou já direto aqui abrir os meus slides, que acho que é mais fácil, né? Para a gente começar e não... Ei, não sei se foi. Foi? Sim. Pronto, né? Então, tá aí, né? Enfim, não vou ficar mais perdendo tempo com os agradecimentos e vou direto, né, no que interessa para nós, já que nosso tempo também não é tão longo, né, mas fico muito honrada aí de estar podendo conversar com vocês. Espero, na verdade, colocar mais perguntas, né, mais indagações hoje do que respostas, porque nem eu mesma tenho as respostas para as perguntas que eu levantei há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a querer estudar um pouquinho sobre os mortos, né, sobre as questões funerárias, né. As indagações que me levaram a isso foram de ordem pessoal, mas no fundo científica mesmo, de tentar entender como as sociedades lidam, né, com a morte e os mortos, né, e, sobretudo, as sociedades do passado, né, no viés arqueológico. É um pouco isso que a gente vai tentar buscar hoje, né, assim, se perguntar hoje. Quando a Milena me convidou, que eu, enfim, a Milena já me escutou trocentas milhões de vezes, e as pessoas que, não sei se aqui estão hoje já me ouviram, né, falar também, eu sou muito repetitiva, vocês vão escutar várias coisas que eu já falei por aí, em várias palestras ou em aulas minhas, né, porque no fundo são inquietações que, várias delas, né, a gente ainda não tem resposta, né, e quando a Milena falou sobre esse, né, o grupo de estudo e o tema, né, que ela estava interessada em montar, é um tema muito polêmico, né, é um tema que muita gente trabalha hoje, né, no mundo, né, e aqui no Brasil, a gente tem bastante especialista, pessoas mais gabaritadas do que eu, inclusive, para falar sobre o assunto, né, sobre exatamente elementos, né, do ser humano, né, que fazem com que a gente seja classificado como humano, né, o que nos torna humanos, né, exatamente o título da minha fala, né, e o meu viés vai ser
um ponto bastante polêmico, né, que é o que eu estudo, que são o viés da cultura material, né, o viés dos vestígios de ordem fúnebre, né, de ordem que a gente classifica como funerário, né, na arqueologia, né. Então, tá aí, né, um pouquinho do que eu indiquei para vocês para leitura, não sei se vocês chegaram a ler, acho que a Milena disponibilizou para vocês, é um capítulo que eu escrevi com muito carinho para um colega que eu admiro bastante, né, que é o Jorge Fabro, né, o doutor Jorge Fabro, que trabalha com arqueologia bíblica, né, ele montou esse livro, organizou esse livro, vários especialistas contribuíram em diferentes áreas, Fenício, Egito e etc., Roma, né, e eu, particularmente, formada em Grécia, né, que escrevi esse capítulo que é um pouquinho mais abrangente do que Grécia. É claro que eu cito muito mais exemplos gregos, né, aprofundo mais em exemplos gregos, sobretudo que o sítio que eu estudei em particular, né, durante quase 20 anos, 10, né, não chega a 20, mas mais de 10 anos, enfim, mas eu trato de uma questão um pouquinho mais, digamos, teórica, em relação a exatamente o que esses vestígios materiais funerários, né, podem nos dizer sobre essa característica intrínseca, né, ou específica que nos torna humano, né? Que seria uma característica do que os pesquisadores tanto falam dessa humanidade, né? E eu gosto de começar, quem me conhece, né? Eu gosto sempre de começar com uma frase de um arqueólogo que é inclusive um arqueólogo clássico, né, que estuda a Grécia, ele é da Universidade de Stanford, é professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, né, que chama Ian Morris, né, e que a frase dele está num livro que ele publicou em 1987, né, já tem um pouquinho, já está um pouquinho velho, né, para vocês, inclusive, para mim não, né, quando eu comecei meus estudos era um livro bastante recente, inclusive, né, mas ele diz o seguinte, que ele fala que a morte é tudo menos o fim, né? E a gente vai discutir, eu não vou detalhar isso agora, mas vocês vão pensando nessa frase aí ao longo da minha fala, tá? E, sobretudo, eu vou tentar fechar a minha fala tentando entender o porquê que ele diz isso, né? E o porquê que a morte é tudo menos o fim. Na verdade, ela é o começo de tudo, né? O começo... exatamente o sentido dessa humanidade, no meu ponto de vista, né, no que a gente poderia dizer, a minha tese, né, nos meus estudos mortuários, e o que eu entendo, né, da visão arqueológica da morte, da visão material da morte, né, dos vestígios funerários, dos vestígios materiais de entender a morte, né, é exatamente o começo de tudo, onde tudo começa, né. Bom, então, a gente começa com uma questão bastante polêmica, né, exatamente de entender o que é esse elemento humano, né, a humanidade, quer dizer, o que é essa característica que distingue o ser humano, né, das outras espécies de animais, né, afinal de contas, o que nos torna humano, né? Essa foi uma questão muito debatida durante séculos, né, e é até hoje, né, ainda é até hoje, né, sobretudo na biologia e na evolução humana, na antropologia, na paleoantropologia, né, que é o que se definiu, né, a diferença, né, dos animais, dos outros animais para a espécie humana, né, procurar os elementos, né, os marcadores, né, as características no ser humano que fazem com que a gente seja diferente das outras espécies, né? Os caráteres, né, os caracteres específicos do ser humano, né, essa definição da humanidade, tá? E o que define, portanto, né, o que seriam, portanto, os traços do que definiria a cultura para nós, né?
Esses elementos, né, foram, durante muito tempo, né, eles foram buscados, né, na evolução humana, né, então, nas espécies, né, de hominídeos, né, e nas características biológicas, né, físicas, tá, desses hominídeos. Acho que vocês devem ter tido isso, a Milena, por favor, aí me corrija, mas vocês já até devem ter falado isso nos outros encontros, né, com o pessoal mais especialista da biologia, enfim, devem ter discutido isso, né, e que durante muito tempo, né, claro, com as descobertas dos esqueletos aí dos hominídeos, né, isso foi debatido e foi reformulado, foi repensado, né, mas algumas características, alguns elementos principais ainda hoje são elencados ou são bastante confrontados e debatidos pela biologia, pela evolução humana, né, pela paleoantropologia, para discutir esses elementos da humanidade, né. Um grande especialista, antes de eu voltar nesse slides, né, um grande especialista no Brasil, vou até correr aqui um pouquinho, vocês já devem ter ouvido falar e devem ter discutido ele também, né, um grande especialista sobre isso, né, sobre esses elementos e sobre a evolução humana no Brasil, é o professor Walter Neves, né, ele discute muito isso, né, ele é do Instituto de Biociências, né, da USP, o IB, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. Ele está aposentado atualmente, né, professor sênior, enfim, é fundador, coordenador do Laboratório de Estudos Evolutivos e Humanos da ULI, né, lá da USP, e é considerado o pai da Luzia. Todo mundo já deve ter ouvido falar também e lido muita coisa sobre ela, né. O esqueleto é tido, né, até hoje como até o momento, né, até que a arqueologia não encontre outros, né, como o esqueleto crânio, né, na verdade, mais antigo do Brasil, né. Ele tem uma reconstrução facial, né, dela, com tipo negroide, que foi, inclusive, contestada pelo próprio orientando dele, que atualmente é professor do MAI, né, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o professor André Estrada. Desculpa te interromper, mas você está passando os slides ou não? Eu estou, se vocês não estão enxergando? Está enxergando, só porque... Não. Aqui que vocês viram, assim, ó, não está mudando? Não está rodando, tá na aula 1, tá no PowerPoint. Agora virou para gênero homo. Aqui. Só que não tá em F5, tá como se tivesse nos slides, você montando, sabe? É. Isso, agora sim, perfeito. Agora tá, vocês estão no Walter Neves agora. Tá no Walter Neves, Milena? Sim. Tá, então agora tá mudando, né? Tá bom. Então, voltando, né? Então, tá aqui, né? E aí ele tem uma bibliografia extensa, um currículo extensíssimo, pesquisas extensas, enfim, mas eu trouxe esses dois, né, que discutem bastante, né, esse primeiro que foi lançado, esse de baixo, que vocês estão vendo na esquerda, esse livro dele, que é Um Esqueleto Incomoda Muita Gente, foi lançado em 2013, que trata mais a respeito do que a gente chama de bioarqueologia, né, análise bioantropológica, que é a análise de anatomia osteológica, né, assim, então são as possibilidades da gente estudar, né, o que o esqueleto fala para nós, né, então estimativa de sexo, se é indivíduo do sexo masculino ou feminino, estimativa de idade no momento da morte, né, então com a faixa etária que o indivíduo possuía a partir da análise osteológica, a paleopatologia, né, então quais as doenças, né, as patologias que o esqueleto apresenta, né, análise dentária, enfim, então esse livro traz toda a possibilidade da bioarqueologia, dos métodos, né, que a gente pode aplicar para analisar o esqueleto e chegar, né, aos modos de vida do indivíduo em vida, tá? Então,
E o livro de cima, que vocês estão vendo, é um pouquinho mais recente, né, bem mais recente, é de 2022, né, em que o professor Walter Neve, né, Origem do Significado, uma abordagem paleoantropológica, em que o professor Walter Neves fala exatamente sobre a questão da humanidade, como a gente estava discutindo, quer dizer, quais os elementos, né, do hominídeo, né, que configura, né, que são característicos, né, que caracterizam essa, que fazem com que o homem, né, seja diferente das demais espécies de animais, né, que é exatamente o que ele define como pensamento simbólico, né, quer dizer, essa capacidade humana de abstrair, né, da cognição, de criar significados ao mundo, né. Bom, eu não vou entrar, né, leiam as obras, vocês vão adorar, tá, só é muito interessante, enfim, é bastante importante, enfim, e quem gosta desse tipo de coisa, se interessa por esse tipo de análise, as obras são bastante importantes e possuem exemplos inúmeros, né, a respeito disso. Tá? E aí ele levanta exatamente a grande polêmica, né, dessa questão do pensamento simbólico ser o elemento que difere, né, exatamente nós, né, humanos, dos não humanos, né, dos outros animais, né, em relação ao gênero Homo, né, e que a gente teria duas espécies do gênero Homo, né, em que a gente tem um grande debate sobre a questão do pensamento simbólico, né, o Neandertal e nós, o Homo sapiens, que teriam coexistido, inclusive, né? Se vocês conhecem um pouquinho aí de evolução humana, né? O Neandertal, ele existiu sobretudo na Europa, Oriente Médio, um pouco de Ásia, né? E Norte, Rússia, né? Em ambientes bastante, climas bastante difíceis, digamos assim, gelados, inclusive Sibéria, né? E o Homo sapiens, né, que derivou de uma espécie africana e que depois se espalhou pela Europa e conviveu com o Neandertal. Né? Inclusive, pesquisas atuais, né, super recentes, é que eles teriam, inclusive, tido relações sexuais, né, e nós, né, vários, né, de nós, tem, né, na análise genética, tem uma porcentagem genética alta, né, relativamente alta, né, de genes dos neandertais, né, de 6 até 9%, né, e até pesquisas mais recentes, surpreendentes, se vocês têm acompanhado essa questão, que é bastante interessante, vão atrás, quem quiser depois, até a Milena pode dar meu e-mail, eu tenho várias reportagens sobre isso, que é muito legal, né, que até populações africanas têm uma certa porcentagem de Neandertal, né, o que revelou, nossa, foi a surpresa, né, muito grande, porque teria, né, levanta teorias de que os neandertais teriam, inclusive, ido para a África, né, num certo momento, né, antes de sumirem, né, porque eles literalmente desapareceram por volta dos 40 mil anos atrás, né, sobrando só os sapiens, né. Então, existe um debate enorme, né, se os neandertais tiveram esse pensamento simbólico, né, quer dizer, a habilidade, enfim, de criar a abstração, né, o pensamento cognitivo e arte, né, quer dizer, a partir do mundo material, né, você conseguir abstrair para um mundo imaterial, chegar no mundo das ideias. Né? E é esse o ponto fundamental que difere a gente dos outros animais, né? Que finalmente caracteriza essa humanidade.
né? E isso, né, durante muito tempo, para muitos pesquisadores, só foi possível no que se chama, né, no que se denominaria isso que está escrito aí no slide, espero que agora vocês estejam vendo, que se chama essa explosão criativa do Paleolítico Superior, e que teria se dado somente, aproximadamente, por volta aí, né, de 50 mil anos atrás, né? E que teria, né, exatamente sua expressão máxima, por exemplo, nas pinturas rupestres, né, então em Altamira, na Espanha, né, ou em Chauvet, Lascaux, né, na França, né, ou no surgimento de artefatos decorados, né, então, por exemplo, em pedras, né, ou conchas que a gente tem evidências de incisões, né, incisões de achurados, losangos, né, enfim, figuras, artefatos, literalmente artefatos decorados, tá? Quer dizer, isso é uma abstração que nenhuma outra espécie ainda animal teria tido digamos assim, né, bem evolutivamente falando, a capacidade cognitiva de realizar, de executar, tá? Acontece, né, que achados mais recentes na África, exatamente desses artefatos decorados, começaram a ser encontrados e datar de mais de 100 mil anos atrás. Então, até essa explosão criativa, né, desse Paleolítico Superior foi posta por terra, tá? Caiu completamente ultimamente, tá? E foi levada para trás, né? Foi recuada, tá? E hoje ela é ultrapassada, né? Hoje ela já é bastante questionada, né? E um elemento de humanidade que a gente coloca em xeque também, toda essa questão criativa, né, da arte só, é exatamente o fato de enterrar os mortos, né, os enterramentos. Quando eles começam e quem realiza, né, qual hominídeo realiza esses enterramentos, né? Então, portanto, como um elemento também de cognição, de abstração, quer dizer, o que eles significam, quais seriam os significados de se enterrar os mortos para esses hominídeos, né? E, portanto, como um elemento de humanidade, tá? E aí, daí o meu texto, né, que eu citei para vocês, e as evidências que a gente tem, né, mais antigas, né, até hoje, e que são extremamente debatidas, né, mas que também giram em torno do Homo neanderthalensis, né, e do Homo sapiens, né, tanto dos neandertais quanto do Homo sapiens. Bom, aí vocês poderiam falar para mim, né, mas Camila, tem um monte de animais, né, tem várias espécies de animais que enterram seus mortos, né, a gente está cheio de vídeo na internet, inclusive, né, aí que vem o videozinho, né, que eu cito no texto, e que, se a Milena puder passar, fazendo o favor, se vocês puderem ver, tem um videozinho de 2013, eu acho que eu citei, né, de um cachorrinho, né, de uma cadela, que no Iraque, né, que ela enterra, eu saio aqui, Milena, do slide, ou você passa, como é que a gente faz? Oi? Já está passando. Já está passando? Eu acho que ela ficou presa nas telas ali que está projetando. Então tá bom. Então eu aguardo. Aí vocês me avisam, então, quando acabar. Ok. Eu não sei se vocês chegaram a ver, né, esse videozinho, mas né, que ela, na verdade, é um lixão, né, o puppy, né, o filhote, ele já tá morto e tá nesse lixão ali, e aí a cadelinha vai com o focinho e ela enterra, literalmente, ela enterra o puppy, né.
Acabou? Ainda não. É para deixar todo o vídeo? Eu acho que, assim, não precisa ser tudo é só para vocês pegarem a ideia, né? Assim, verem ela acaba cobrindo, né? Todo o animal, né? Pode dar continuidade, professor. Então, pronto, né? Então, vocês viram, né? Quer dizer, não só o cachorro, né? A gente tem vários exemplos, né? De cachorro que acaba enterrando, né? Os seus mortos, né? Não só filhotes, mas mortos da comunidade, digamos assim, né? A matilha, né? O grupo, né? Mas elefantes também fazem isso. Se vocês forem na internet googarem, lá vai estar vários vídeos de elefantes que fazem isso também, né? Abelhas também fazem isso. Então a gente se pergunta, né? Vocês podem me falar, mas qual é a diferença então, né, Camila? Porque se essas espécies de animais enterram seus mortos, uai, então qual é a diferença da gente, né, do ser humano enterrar seus mortos? Então, é essa pergunta que a gente vai tentar responder aqui, né? Ou não, vamos ver, né? Então, se a gente pega lá no texto, né, e no meu texto e no próprio livro do professor Walter Neves, se vocês lerem aí alguma hora, né, e eu trouxe aqui, né, alguns rapidinho para vocês, né, por exemplo, alguns enterramentos, né, de neandertais, né, que a gente tem, que é classificado como sepultamento, né, de Neandertal, né, um deles que eu trouxe aqui é esse de La Ferracie, né, na região da Nova Aquitânia, né, na França, né, que é próximo, inclusive, né, das regiões dos sítios rupestres, tá? Em que foram encontrados vários crânios, né? Vários, não só crânios, mas demais ossos, né? Também de esqueleto, mas enfim, eu trouxe esse daqui, inclusive, né? Porque esse crânio ele é bastante interessante do indivíduo, né? Tido como número 1, né? Que foi identificado, né, a estimativa de sexo deu como um sexo do masculino, né, e que é datado mais ou menos aí, né, as datações para a proto-história são bastante amplas, né, de 70 a 50 mil anos atrás, né, e esse indivíduo, ele tem traumas, né, e patologias bastante interessantes, né, o crânio dele na parte esquerda, né, ele teve um trauma ocular, né, que provavelmente em vida fazia com que ele não enxergasse do olho esquerdo, né, e o pós-crânio, né, o esqueleto pós-crânio dele, isso é, né, o restante do esqueleto, né, indicava que provavelmente ele não tinha o braço direito, né? Ele possui fraturas em algumas vértebras, né? Em que em vida também ele provavelmente sofria, ele era um deficiente físico, né? Mas ele provavelmente viveu anos assim, né? Quer dizer, ele teve uma vida longa, tá? Enquanto deficiente físico. E ele também tem uma patologia nos ossos do ouvido, né? Em que provavelmente ele ouvia mal, tá? Era praticamente surdo, né? Então, era um indivíduo bem complicado, né? Desculpa, não, eu tô aqui. Depois eu volto no da Ferracie, desculpa, eu estou falando do Shanidar, do Iraque, é o indivíduo 1 do Iraque. Depois eu volto no da Ferracie, desculpa. Então, era um indivíduo, era esse indivíduo que eu estou falando, tá? É o Nadi. Dei uma trocada aqui dos indivíduos número 1 do francês, eu estou lá falando do Iraque, tá?
Então, estou falando do Nadia, na verdade. Então, esse indivíduo era um deficiente físico que, na verdade, viveu um bom tempo, né, na sociedade, né, e que recebeu honras fúnebres, quer dizer, ele recebeu o que a gente chama de um enterramento formal, né, quer dizer, ele foi enterrado, né, na comunidade junto com vários outros indivíduos, tá, porque se trata de um local, né, no Iraque, essa caverna que eu acabei não falando, pulei, porque eu estava falando de Ferraci primeiro, né, tá aqui a caverna, né, uma caverna em Shanidar, no Iraque, aqui a localização, né, para vocês. Eu comecei falando desse, depois eu ia falar da França, né, do caso francês. Ele, opa, tem até reconstituição aqui, a facial, a reconstrução facial. Né, e era um indivíduo, enfim, entre 30 e 45 anos de idade, que acabou convivendo, né, vivendo na comunidade durante muito tempo com essas deficiências, né, física, e que mereceu um enterramento formal, né, que acabou sendo enterrado junto com os demais membros da comunidade, né. Então, isso demonstra, né, exatamente o que os pesquisadores querem indicar, é que entre os neandertais, né, já entre os neandertais, existia essa prática, né, entre os vivos de você dar um enterramento formal aos mortos, né, e nesse caso, ainda mais, né, o que os pesquisadores estão querendo reforçar aqui, é que ainda mais de um indivíduo que, mesmo tendo condições físicas bastante debilitantes, quer dizer, ele era um deficiente físico, apresentava patologias bastante complicadas, mesmo assim, ele recebeu enterramento formal. Quer dizer, ele não foi abandonado, ele não foi, o seu corpo não foi descartado, não, pelo contrário, ele viveu durante muito tempo na comunidade, provavelmente as pessoas, inclusive, ajudavam esse indivíduo a viver nessas condições, e ainda por cima ele foi enterrado junto com os demais membros da sua comunidade. Quer dizer, muitos dos pesquisadores, inclusive, falam até mesmo um certo sentimento altruísta entre os neandertais, tá? Estou colocando as questões para vocês, estou só jogando aqui todas as coisas, tá? Para a gente pensar exatamente nessa questão do ato simbólico, né, em você enterrar os mortos, tá? E a questão de quando isso aconteceu e quais os primeiros hominídeos, enfim, e a questão da humanidade em relação a enterrar os mortos, tá? Aqui a gente até tem uma tentativa, né, de reconstrução facial desse indivíduo Shanidar 1, né, feita aí, tá lá no Smithsonian, né, tem o link e tal, que eu passo para vocês. Bom, ainda em Shanidar, né, ainda nessa caverna aí do Paleolítico, né, no Iraque, né, a gente tem um outro indivíduo bastante interessante, né, que os pesquisadores que defendem que essa humanidade já está presente nos neandertais, né, que é o número 4, né, é o Shanidar 4, que também é um indivíduo do sexo masculino, também entre 30 e 45 anos de idade, tá, datado um pouquinho mais antigo, né, um pouquinho mais, é de 80 a 60 mil anos, né, e que o enterramento dele, né, no túmulo dele, né, teriam sido encontrados evidências de flores, pólen, né, literalmente pólen, tá? E que, portanto, seria o símbolo máximo, né, seria o marcador máximo dessa evidência simbólica, né, do significado simbólico, né, do enterramento, né, enquanto um ato cognitivo abstrato, né, quer dizer, os vivos teriam depositado flores no túmulo desse indivíduo, né, desse indivíduo número 4, tá? Desse homem, né, desse indivíduo do sexo masculino de 30 a 45 anos de idade, tá?
E mais ainda, né, a interpretação vai além, né, porque quando eles analisaram os pólens, né, que, claro, né, foi encontrado no solo, né, no solo, na análise do solo, na estratigrafia, né, desse enterramento, e, portanto, esse pólen indicou uma vegetação local, né, de provavelmente plantas relacionadas, né, provavelmente não, plantas relacionadas com medicinais, né, então que seriam anti-inflamatórios, né, teriam princípios anti-inflamatórios, de cura, né. Alguns pesquisadores defenderam, portanto, que esse indivíduo poderia ser ter um certo atributo de xamã nessa comunidade, né? Essa hipótese, logo em seguida, foi refutada, né, por um outro pesquisador francês, né, que indica que até hoje, inclusive, existem roedores, né, típicos, né, do habitat local, né, que mexem, né, que no solo, né, e transportam essas plantas, esses pólens, né, e que, portanto, não necessariamente, né, esse pólen encontrado na estratigrafia no solo desse enterramento teria sido originado de deposição de ritual funerário, né, mas sim de um animal, né, de um processo tafonômico que a gente fala, na verdade, mas por um animal que levou esse pólen ali, né, que moveu esse pólen no solo, tá? Uma pesquisa mais recente ainda, que se eu não me engano eu li faz pouquíssimo tempo, saiu acho que no Journal, tá aqui, acho que eu coloquei, aqui ó, de 23, é do ano passado, né? Saiu nesse Journal of Archaeological Science, né? De um pesquisador britânico, né, que ele refez a análise do solo, né, da estratigrafia do solo, desse pólen, e ele evidenciou, na verdade, que esse pólen teria sido carregado por abelha, tá? Então, que caiu por terra a ideia de que esse pólen não seria o ritual funerário, né, originário de ritual funerário, não teria sido depositado pelos vivos, tá? Então, aquilo que tinha sido chamado até do enterramento das flores, né, o flower burial, né, como eles chamavam, né, hoje totalmente questionável, tá? Bom, voltando lá para o da França, que eu me confundi, comecei com vocês, peço perdão, né? Esse seria um outro exemplo, né, de enterramento, né, entre os neandertais com significado simbólico, né, já uma questão, né, bastante questionável também, né, que seria um indivíduo que teria sido depositado, né, junto com os outros indivíduos da sua comunidade também, e que ele apresenta nos dentes, tá? Esse daqui é um outro caso, né? Ele apresenta nos dentes uma marca, né? Que a gente chama de estresse físico, né? Na verdade, que é por usar um instrumento, né? Algum tipo, né? De instrumento durante muitos anos na vida, né? E que provavelmente, né? Sei lá, alguma coisa que ele isso a gente tem muito aqui no Brasil ou entre as populações africanas que usam cachimbo, por exemplo, né, nos dentes e que fica o redondo do cachimbo direitinho nos dentes, né, e esse indivíduo teria feito a mesma coisa com os dentes dele, não se sabe que tipo de instrumento que ele usou, mas que deformou, digamos assim, né, uma marca, né, desse costume, desse hábito que ele teria em vida, né, e que, enfim, uma análise osteológica proporciona essa avaliação, né,
hábito, né, essa descoberta desse hábito que ele teria em vida e que ele foi enterrado, e que também alguns pesquisadores defendem, portanto, que ele teria alguma posição em vida, né, de destaque na comunidade, etc. Tá? E que ele teria recebido essas honras fúnebres, esse enterramento foi um crânio, né, e um Neandertal que quebra, né, um pouco da tipologia dos Neandertais em relação ao que se tinha antes, né, sobretudo no modelo francês, digamos assim, né, dos Neandertais, já escavados anteriormente, né, que quebra um pouco da brutalidade, né, da tipologia dos Neandertais na Europa, né, mas também muitos pesquisadores questionam bastante essa questão do simbólico, né, só por causa das análises osteológicas, da bioarqueologia, da bioantropologia, em relação a essa questão da humanidade ou do significado dos enterramentos, do significado simbólico dos enterramentos entre os neandertais. Tá? Então, era só esses dois casos que eu queria mostrar dos neandertais rapidinho para vocês, para a gente pensar se realmente, né, o que significa enterrar os mortos e o que significa, né, dizer quais os sentidos, né, de eu enterrar os mortos, e se realmente existe uma separação, então, entre os enterramentos dos neandertais e os enterramentos nossos, né, entre nós, né, Homo sapiens. E aí a gente começa com alguns exemplos para a gente pensar dessa diferença, né, a gente pensar essa diferença. Bom, o que é tido, né, como o nós, né, o Homo sapiens mais antigo, na verdade é um Australopithecus, né, a Lucy, né, a nossa querida Lucy, né, que foi encontrada na década de 70, né, por um antropólogo norte-americano, né, na Etiópia. Enfim, são algumas partes, né, do esqueleto, né, do bípede, né, dos primeiros bípedes, né, e que tá aí, né, o restante do esqueleto é reconstrução, né, tem um modelo dela da reconstituição, enfim. E aqui eu trago um dos realmente, né, o que a gente poderia dizer que é inquestionável, né, na questão simbólica em relação a enterrar os mortos, né, que aí realmente já é do Neolítico, né, já não estamos mais falando de Paleolítico e já estamos falando do Homo sapiens sapiens mesmo, né, é um sítio bastante importante, todo mundo já deve ter ouvido falar também, ou visto, né, casos sobre ele, é o sítio de Jericó, né, em Israel, né, atual Israel, né, que é datado entre 9.000 e 6.000 anos antes de Cristo, a maioria dos enterramentos é datado de 7.500 antes de Cristo, foi encontrado pela Kathleen, né, uma arqueóloga britânica, né, que, enfim, ela é extremamente importante, inclusive por métodos, né, de escavações que a gente usa até hoje, né, a quadrícula, o método de escavação em quadrícula, quadras, devido a Kathleen, né, enfim. E o que a gente encontra em Jericó, né, que vocês já devem ter visto, é o que a gente chama de enterramento secundário, né, que na verdade eu deposito o morto, né, primeiro, até ele esqueletizar completamente, né, quer dizer, decomposição de todos os tecidos moles, né, então pele, músculo, vísceras, tendões, cabelo, etc. Depois que tudo isso se decompôs e ficou só a parte esquelética, né, o tecido esquelético, eles retiravam o crânio das pessoas, né, e faziam um molde, uma espécie de uma argamassa de gelo de gesso misturado com argila, né, e remodelavam como se fosse o rosto das pessoas, né, e colocavam conchas ou pedras nos globos oculares, né. E depois disso, enfim,
reenterravam, né, essas cabeças, né? Agora aqui a gente já não pode mais falar só em crânios, né? Reenterravam essas cabeças, né? Alguns deles até contêm traços de, enfim, colocar bigodes, né? Enfim, isso não é até só encontrado em Jericó. Vários outros sítios hoje em dia no Oriente Médio já foram encontrados com esse mesmo tipo de prática funerária, né? De enterramentos, tá? Esses crânios estão espalhados, sobretudo na Inglaterra, né? No Museu Britânico, né? No Ashmolean, enfim. E pesquisas recentes, né, aqui como eles são encontrados, né, e vários pesquisadores britânicos já fizeram até TC desses crânios, enfim, para descobrir sexo, né, identificar sexo, estimar, né, sexo, e por meio desses recursos mais avançados, se descobrem até presenças de bactérias ou parasitas, né? São várias pesquisas super interessantes, tem vários artigos muito bons sobre esses crânios, tá? Também posso disponibilizar aí essa bibliografia depois para vocês, que é muito interessante, e no site do Museu Britânico, se vocês tiverem interesse, tem todos esses, né, eles são muito bons em divulgação, né, dessas pesquisas, então tem até imagens 3D, né, das TCs que eles fizeram dos crânios e das reconstruções que eles fazem, né, daí, ó, das pesquisas dos TC scan que eles fazem, tá, inclusive até, de novo, né, porque o pessoal adora essa questão de fazer reconstituição facial, né, isso vem dos nossos CSIs, né, atuais, né, da questão forense, né, atual, então que eles tentam fazer para arqueologia, inclusive, né, tentar reconstruir os músculos, tecidos moles e etc., né, para chegar no rosto, né, e eles fizeram um para Jericó, né, de um dos crânios de Jericó. Eu brinco, a gente costuma brincar que a própria tentativa, né, das populações de Jericó do passado em fazer essa reconstrução facial, né, em argila, né, não deixa de ser uma reconstrução facial forense atual, né, então o pessoal do Museu Britânico em fazer isso, né, atualmente, não deixa de ser uma reconstrução facial em cima da reconstrução facial, né, são as primeiras reconstruções faciais em cima das reconstruções faciais, enfim, brincadeiras minhas, né, mas enfim, para a gente só fechar, então, né, aí essa discussão que vai muito além, né, que eu sei que a hora já está adiantada, mas enfim, a gente se pergunta, então, né, nesse exemplo aqui, né, o bobo que eu trouxe para vocês, que não é nada bobo, no fundo, é excelente, né, da gente pensar, mas por que Jericó, que já é Homo sapiens sapiens mesmo, então, né, que a gente poderia falar, então, que é um elemento realmente de humanidade, né, que eles estão, então, portanto, enterram seus mortos, desenterram seus crânios e remodelam uma face, né, digamos assim, para enterrar de volta, qual é o significado, então, de eu enterrar meus mortos, né, quer dizer, por que então a gente enterra os mortos, né, qual é o significado desses rituais fúnebres, então, né, então, o que difere, então, né, os enterramentos que os humanos executam em relação aos seus mortos, dos enterramentos que outras espécies animais realizam em relação aos seus mortos, como a gente viu lá o cachorrinho, né, que vai lá com o focinho, a cadelinha lá que vai lá com o focinho e coloca um monte de terra em cima do filhotinho, né? Então, se a gente pensa, né, na morte, afinal de contas, o que é a morte, né? A morte é um fato biológico, né? É um encerramento das atividades vitais, quer dizer, o coração para de bater e o cérebro para de funcionar, né? E aí também entra um elemento cultural, né? Porque se a gente pega na nossa sociedade, né, a gente só dá o óbito a partir da morte cerebral, né? Então, mesmo que o coração esteja batendo, né, o que acontece, né? Se tem atividade cerebral, o coração a gente pode colocar a máquina e deixar ele funcionando.
né? Mas se tem atividade cerebral, né, por lei, né, na nossa sociedade aqui no Brasil, a gente não pode decretar o óbito, né, enquanto não tem a morte cerebral. Né? Agora, o que me garante isso nas outras sociedades, eu não sei, né? Quer dizer, o que é a morte para as outras sociedades? Eu só posso dizer para vocês que realmente, a partir do momento que todas as funções vitais se encerram, aí sim, a gente tem realmente a morte biológica, né? É o corpo, né? Literalmente a gente tem a matéria orgânica, é o corpo, né? E aí o corpo vira para a arqueologia, para nós, o que a gente chama de cultura material, é um vestígio físico, né? E que, a partir desse momento, ela vira um fato social, né? É o que a gente chama, é o encerramento do indivíduo na sociedade a partir de certas identidades. Quer dizer, ele vai perder certas funções. Então, por exemplo, eu, Camila, o que eu quero dizer com isso? Eu, Camila, enquanto professora, arqueóloga, mulher, mãe, ou sei lá o quê, se eu morrer biologicamente, essas identidades vão morrer também. Por quê? Simples fato, eu não consigo mais dar aula, eu não consigo mais ser arqueóloga, escavar, porque eu tô morta, tá? Eu posso assumir outras identidades, tá? Mas essas identidades, enquanto ser vivo, atuante socialmente, ela vai morrer comigo, tá? E ela é um fato cultural também. Quer dizer, o que vai me acontecer? Exatamente isso que eu falei para vocês. Eu posso assumir outras identidades que vão ser manipuladas pelos vivos, tá? Então, os vivos podem me pegar enquanto morto, enquanto Camila morta, e atribuírem certas identidades para mim que eu nem vou ficar sabendo, né? Mas isso pode acontecer. Tá? E essas identidades, elas podem serem adquiridas, inclusive nas práticas funerárias, nos rituais funerários. Essas atividades são simbólicas. Essas atividades possuem um significado abstrato, inclusive, que somente os seres humanos são capazes de dar. Elas são intencionais, são dos vivos, são feitas pelos vivos e executadas pelos vivos, e que possuem significados que são feitos apenas pela cognição humana, pela capacidade de atribuir significados simbólicos que são intrínsecos e únicos da espécie humana. E que são, inclusive, capazes de serem manipulados, de serem ideologizados, que nenhuma outra espécie animal é capaz de fazer. Tá? Então, quando o cachorro vai lá e coloca terra em cima do seu puppy, em cima do seu filhote, ele não tem a capacidade simbólica, a capacidade abstrata de pensar em tudo isso, de racionalizar tudo isso, de pensar numa coisa, eu vou manipular o meu puppy para prestigiá-lo na matilha, para criar a imagem dele enquanto um puppy santo, puro, ou numa camada super rica. Ele não vai fazer isso, ele não tem essa especificidade. Essa é uma especificidade humana. É isso que torna o enterramento humano enquanto prática única. É isso que faz com que o vestígio do enterramento humano seja único e que faz com que a gente estude ele de certas maneiras e de certas formas totalmente diferentes de qualquer outro vestígio de enterramento de qualquer outra espécie animal, tá? Então, os outros animais enterram seus mortos por N motivos, seja
patológico, né? Então vou cobrir porque preciso preservar de doenças ou até cheiro, né? Até sentidos, né? Os 5 sentidos, então o olfato ou doenças, né, questões patológicas, como a gente mesmo fez durante a Covid, né, que foi necessário. Então, por N motivos, isso pode acontecer, mas as questões abstratas, ou mesmo de crenças, né, criar um mundo religioso de crenças em plano espiritual, ou etc., isso é só o ser humano que faz. Se é Neandertal ou se é Homo sapiens, aí a questão continua em aberta, né? A questão continua completamente ainda em debate, né? Pode ser que a arqueologia melhore e isso seja realmente revelado com mais escavações e mais descobertas, né? Que possibilitem estruturar melhor, né, ou evidenciar melhor a questão simbólica entre os neandertais, né, mas hoje ela ainda permanece uma questão em aberta, tá? Bom, eu teria uma série, mas são 6h30, não sei se a Milena quer suspender, eu tenho medo de quebrar e prejudicar vocês aí com os ônibus. Eu ainda teria uma série de coisa para falar para vocês, teoricamente, a esse respeito da questão simbólica dos enterramentos, né? Mas eu queria só fechar aí para vocês, reforçando, né, a questão simbólica dos enterramentos humanos e da humanidade em relação aos enterramentos, né, de tornar a morte, humanizar a morte, de tornar a morte humana, né, que é exatamente por ser uma questão da intenção dos vivos, né, por quê? Porque quem enterra os mortos são os vivos, e os vivos têm, portanto, essa capacidade da intenção, da manipulação em relação às práticas mortuárias, daí os rituais, né, e, portanto, criar esse mundo, né, esse mundo de crenças, de interesse, de religião, né, de manipulação, né, e, portanto, eu vou só sair aqui um pouquinho e passar por último, né, para mim, né, no meu entender, né, o que diferencia exatamente a gente, né, dos outros, né? Volto lá na fala do Morris, né? Que a morte é tudo menos o fim, é exatamente o começo, né? Porque ela é o começo exatamente do mundo de representação dos vivos, né? É um mundo de expressão desse mundo material da morte, né? Desde o corpo do morto, né, que é uma matéria, né, desde o corpo do morto até a criação de um mundo material gigantesco, que é o túmulo, a sepultura, um mausoléu, um cemitério, né, inteiro, que é para criar o quê? Um mundo de representação simbólica, né, de expressar o que? Prestígio, desigualdade social, né, quer dizer, eu tenho mais poder por meio dos mortos, vou expressar esse meu poder, essa minha camada e riqueza social por meio dos mortos, mas sobretudo, e é o que eu gosto mais de pensar, né, que é expressar a minha memória, né, não só individual, né, quer dizer, o morto mesmo, né, e não deixar ele morrer, né, quer dizer, tornar ele imortal, né, perpetuar essa memória do morto na sociedade, mas uma memória social de um grupo, de uma família, né, seja um grupo familiar ou seja um grupo de um status, né, ou mesmo um grupo, sei lá, né, pode ser um gênero, uma etnia, uma faixa etária, um grupo religioso, enfim, não sei, qualquer uma criação social, né, uma comunidade dentro de uma sociedade inteira, enfim, mas é exatamente uma forma, né, de você
burlar a morte, de você driblar a morte, quer dizer, de você tentar imortalizar essa pessoa ou esse grupo na sociedade, né? A morte exatamente é vencer a morte biológica, que é o quê? A aniquilação, né? Então, a morte biológica é a aniquilação da matéria, do ser vivo, do indivíduo e, portanto, do humano. Né? E quando a gente, com essa capacidade simbólica, com essa capacidade nossa de criar significado cognitivo que nos torna humano, de vencer a morte, né, de memorizar a morte, de imortalizar a morte, é exatamente essa humanidade, o que humaniza a morte. Esse é o meu ponto de vista e é o que, para mim, humaniza os enterramentos, seja ele independente da espécie humana ou quando ela tenha acontecido na evolução humana. É isso, gente. Agora vem as perguntas. Espero que eu tenha polemizado, apesar de ter trazido muito poucos exemplos. E espero que eu tenha sido clara e vocês tenham entendido ou pelo menos levantado questões. Obrigadinha. Mileninha? Milena, professora. Camila vai fazer o encerramento agora. Eu agradeço muito da minha parte, professora Camila, por ter feito a aula e espero que todos os alunos tenham aproveitado muito. Tem até comentários aqui, depois, se você pode ver, eu vou deixar a palavra aberta para a Camila fazer o encerramento formal. Muito obrigada, Camila, professora Camila. Gente, boa noite. Agradeço a todos por terem vindo aqui participar e principalmente a professora Camila, que sim, trouxe muitas perguntas, eu acho muitas perguntas que ainda movimentam, né, que ainda nos fazem olhar para a pesquisa e buscar entender esse período, e eu falo um pouquinho agora sobre o curso de História EAD, é um campo, né, a falar sobre temas da antiguidade, vamos falar assim, de modo geral, que os estudantes têm muita dificuldade em função também da imaturidade de quando eles têm essas disciplinas, né? Logo ao chegar no curso, então eu tenho certeza que todo o projeto está sendo muito importante, mas que a tua fala, professora Camila, foi importantíssima também para mostrar outras possibilidades para eles entenderem esse período, certo? Muito obrigada, agradecemos tanto eu como Milena, esperamos tê-la aqui no nosso projeto algumas outras vezes. E se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu que agradeço. É um tema muito amplo, muito extenso, muito complexo, extremamente complexo. Eu não sei, realmente, como você falou, não sei o conhecimento, né? Assim, e não sei como que os outros, né, colegas chegaram e alcançaram e já passaram alguma coisa sobre isso, né? O que eu trouxe é muito introdutório, e é como eu falei, foi mais jogar as perguntas, né, para vocês do que responder, né, e mais incitar vocês às leituras, né, e irem atrás, porque é realmente muito complicado, extremamente, né, extremamente árduo, né, um caminho e que é muito debatido, viu, pessoal? Assim, é extremamente debatido e que é um chão, como eu posso dizer, é um chão que ainda está, é um chão que o pessoal briga demais e debate demais e que ainda está em aberto demais, né? Mas eu acho que, como eu falei, né, espero que, sobretudo no final, como eu acabei indo rápido, né, e tudo, mas eu espero que pelo menos tenha alcançado vocês e feito vocês pensarem exatamente quando vocês forem num cemitério, né, que eu costumo falar muito para os meus alunos, né, forem num cemitério, ficarem vocês mesmos se pensando por que vocês enterram seus mortos, né, é horrível, é um tema mórbido, mas exatamente reflete muito sobre nós, né, o porquê que a gente faz isso,
né? O porquê que a gente tem essa prática, né? E não é uma questão sentimental, eu estou falando, né? É uma questão social, né? Uma questão cultural, né? O porquê que a gente está fazendo isso, né? E quando surgiu isso? É exatamente pensar quando surgiu isso, né? E quais os motivos que levam a gente, o significado que isso tem, né? Na nossa sociedade e a gente enquanto ser humano, né? Quer dizer, por que que o ser humano faz isso, né? Independente disso, independente do fato de eu crer numa religião X ou numa religião Y, né? Quer dizer, é uma coisa muito maior, né? Eu acho que são essas questões que são interessantes, né? Fazem a gente pensar, né? E é isso que a arqueologia e, pelo menos, né, para mim, é muito interessante da gente estudar nas outras sociedades, né? Eu fui numa questão muito mais, num âmago muito mais teórico aqui, tá? E bem simplificado, né? Não entrei em teoria nenhuma aqui hoje, tá? Mas só para vocês pensarem exatamente, né? Tentarem encontrar um fio que liga toda essa história humana, né? O que ligaria essa história humana, o que seria esse elo motivador humano, né? Do porquê a gente faz isso, né? Isso é bastante complexo, né? Isso é bastante complexo, né? E está acima de qualquer, está acima exatamente isso, está acima de qualquer raça, de qualquer categorização, né? Religião, de qualquer pensamento desse tipo, né? Porque isso a gente teve durante a história inteira. A gente teve vários tipos de explicação desse tipo, né? Mas e um fio único, será que ele existe ou não? Até isso a gente pode se questionar, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, professora Camila. Peço até que, por favor, Milena, acho que pode encerrar a gravação. E para você ficar, para a gente tirar uma foto de registro desse momento. Claro. Certo?